Bom dia, primeiro ano. Hoje é quinta-feira, dia 29 de outubro. Estamos finalizando a nossa semana, para a honra e glória do nosso Senhor Jesus. Vamos ficar com a nossa meditação. A nossa meditação está lá em Mateus 11, 28. Muito lindo que diz esse texto. Essa meditação diz assim: descanso para o cansado. Jesus veio ajudar as pessoas que estão cansadas de sofrer, de ficarem angustiadas. E aí ele disse assim: venham a mim todos vocês que estão cansados e de carregar suas pesadas cargas, e eu lhes darei o descanso. Olha só que mensagem linda, né? O refrigério e o consolo que Jesus nos dá, que ele vai nos dar o devido refrigério. Amém? Vamos orar? Senhor Jesus, te agradecemos pela semana, te agradecemos por tudo que tens feito em nossas vidas, Senhor. Pai amado, te pedimos que fique conosco, nos guarde e nos livre de todo o mal. Senhor, abençoe e proteja as nossas famílias. Em nome de Jesus, amém. Primeiro ano, vamos lá, continuar com as nossas atividades do livro de português, né? Do livro de português, lá no capítulo 10, né? Nós vamos continuar, vocês vão lá para a página 9. Lá na página 9 tem um texto muito legal, que diz assim: quem pensa que é o quê? Araponga pensa que é sino. Chuveiro pensa que é cachoeira. Minhoca, barbante. Canguru pensa que é bolsa. Sonho pensa que é televisão. Gelo, diamante. Coelho pensa que é orelha. Montanha pensa que é estátua. Chimpanzé, gente. Olha, esse texto é de Lázaro Simões Neto, né? Quem é quem? Certo? Vamos lá, vamos conversar um pouquinho sobre esse texto. Ele compara, né, as palavras, ele aproxima as palavras. Vamos ver melhor isso. Por exemplo, aqui na questão 13, né, ele diz assim: que frase poderia rimar com o título? Né? Vocês vão conversar com os familiares de vocês, vocês vão conversar com quem estiver aí próximo de vocês, e vocês vão descobrir que frase, né, pode rimar com o título. Isso é uma resposta pessoal, vocês vão analisar o título, olha o título. Quem pensa que é o quê? Né? E aí vocês vão fazer essa análise e vão ver qual é a frase que mais rima com o título, né? Vocês vão fazer uma análise aí. Olha, canguru pensa que é bolsa, rima com o título, pensa que é quê? Pensa que é o quê? Né? E vocês vão verificar aí qual é a frase que rima com o título, né? Aí você também poderia escolher outro título para o texto. Qual seria? De acordo com o que nós lemos, qual seria o outro título para o texto? Né? Você vai lá no dicionário, lembra do dicionário? E você vai pesquisar o que é araponga. Eu vou deixar você ir lá pesquisar o que é araponga, né? E na hora das 1 a gente vai conversar um pouco sobre araponga. Eu posso dar uma dica para vocês. A araponga, ela é uma ave, certo? Mas eu quero que você vá lá no dicionário e que você procure a araponga, tá bom? Agora, né, na 16, tem essa frase aqui: chuveiro pensa que é cachoeira, né? O que vocês acham? Eles são parecidos? Sim ou não? Você vai me dizer se eles são parecidos ou não, né? E aí você vai ilustrar para mim. Você vai ilustrar um chuveiro e uma cachoeira. Bem bonito, bem caprichado. Tá legal? Um chuveiro e uma cachoeira. Você vai me dizer se eles são parecidos e você vai fazer essa ilustração para mim, né? Aí a brincadeira continua. Quem pensa que é o quê? Olha só. Porque o gelo, ele pensa que ele é o diamante. Se você for analisar as figuras, tem uma figura do gelo e uma figura do diamante.
Porque o gelo, ele pensa que ele é o diamante, né? Então, nós vamos fazer essa análise aí. Eu já posso adiantar para vocês, né? Os dois são sólidos, os dois são transparentes e eles têm formatos diferentes, né? E os dois também, eles têm um reflexo, né? Eles têm um reflexo. Então, isso aí são algumas características que você pode estar respondendo aqui a questão 17, certo? E aí continua a brincadeira. Olha essa aqui, gente. Por que a minhoca pensa que é barbante? Ai, gente, minhoca. Minhoca, né? Por que a minhoca ela pensa que é barbante? A minhoca, né, e o barbante, eles são o quê? Eles são finos, eles são esguias, né? Eles são bem fininhos, assim, eles são moles, né? Eles são maleáveis. Então, por isso que eles comparam aí, certo? Olha só, essa aqui, você é o autor, eu vou deixar a critério de vocês, tá bom? Você é o autor. Você vai continuar a brincadeira do poema, quem é o quê? E aí, papagaio pensa que é o quê? O que você acha que o papagaio pensa que ele é? E você vai dando, né, essas características para o papagaio, para a girafa, para o óculos, para a janela, para o balanço, para o avião e para a formiga. Então, vai ficar de acordo com a imaginação de vocês, tá? Papagaio pensa que é o quê? O que pode rimar aí? O que o papagaio realmente pensa que ele é, né? Então, você vai estar colocando aí, tá bom? Primeiro ano. Agora, vamos lá para o estudo da língua, né? O texto, a gente já leu o texto, né? E a gente vai responder aqui. Pensa que é o quê? Quantas palavras tem essa frase? Pensa que é o quê? Nós vamos contar quantas palavras tem nessa frase. Ela tem 6 palavras, né? E quantas sílabas, se você for separar? Pensa que é o quê? Né? Tem 7 sílabas, certo? E quantas letras? Olha, pensa que é o quê? Cada palavra dessa tem uma letrinha, né, para formar a palavra. Então, quantas letrinhas tem? Tem 17 letras, certo? Tem 17 letrinhas, ok? Mais dúvidas nós vamos estar tirando na nossa Zoom, certo? Primeiro ano. Escreva as palavras mais adequadas para completar a frase do texto abaixo. Olha só. Araponga pensa que é o quê? O que a araponga pensa que ela é? Aí nós temos 3 características: pepino, sino, né? Ou pino. A araponga pensa que ela é o quê? De acordo com o texto, sino, certo? E assim você vai fazendo. Chuveiro pensa que é o quê? Aí você vai ver lá de acordo com o texto. Cachoeira, né? Gelo pensa que é o quê? Diamante. Chimpanzé pensa que é o quê? Gente, né? E sonho pensa que é o quê? Televisão. Então, você vai ver de acordo com o texto, tem as alternativazinhas aqui, você vai escolher de acordo com o nosso texto que nós acabamos de ler. A 20, ela fala assim: observe as palavras em destaque, né? Complete as frases com palavras com sons parecidos. Olha só. Aqui na letra A, em destaque está vaca, né? A vaca pensa que ela é o quê? O que combina com, o que rima com vaca? A gente pode combinar faca, faca, nós podemos combinar maca. Então, a vaca, ela pensa que ela é o quê? Maca. Então, vocês vão ter que ver palavras que têm sons parecidos e vão ter que colocar aqui. Palavras com sons parecidos com o gato, né? Tem o pato, tem o rato. Palavras que tenham um som parecido com mala, né? Bala, nós temos aí, né? A bala, a sala. Palavras que tenham um som parecido com rolo, com mula e com tela. Você vai ver as palavras que são parecidas com essas palavras e vão colocar. Olha, rolo, bolo, nós temos, né? Mula, nós temos bula, né? E tela, nós temos vela, nós temos cela. Então, você vai escolher aí a palavra e vai colocar lá. Agora, vocês vão ler as palavras, né, de cada grupo e pintar aquela que apresentam sons parecidos. Nós temos uma sequência aqui: chuveiro, cachoeira, chimpanzé e estátua.
Quais palavras aqui tem um som parecido, você vai pintar. Ó, chuveiro, cachoeira, chimpanzé. Né? Vocês vão pintar essas palavrinhas. Orelha, gelo, coelho e folha. Orelha, coelho e folha, né? Tá aí a dica para vocês. Minhoca, sonho, montanha. Televisão tem alguma coisa a ver com essas palavras? Não. Então você vai pintar só as palavras que tem o quê, né? Os sons parecidos, certo? Aqui você vai separar as palavras em sílabas e vai colocar C para consoante e V para vogal. Montanha, você vai separar montanha. Depois você vai colocar C para consoante e V para vogal. Chuveiro, chuveiro, tá? Chuveiro. E você vai fazer a mesma coisa, certo? Vamos lá. Na 23, as palavras abaixo, encontre as sílabas com as combinações das anteriores, né? E pinte-as com as cores indicadas na legenda. Nós temos aqui somente vogal, amarelo. Nós temos consoante e vogal juntas, que é azul. Nós temos consoante, vogal e consoante, que é vermelha. E nós temos consoante, consoante e vogal, que é verde. Por exemplo, chaminé, né? Chaminé. Como é que nós vamos pintar chaminé? Chaminé, ela tem consoante, consoante e vogal. Você vai pintar de verde essa sílabazinha, né? O mi, você vai pintar consoante e vogal, né? O né também, consoante e vogal. Então, você vai pintar as sílabas desse jeito aqui. Se a vogal ela estiver sozinha, você vai pintar só de amarelo, certo? Que é para casa, tá bom? Então, vamos lá. Forme palavras com as letras que estão em destaques. Tem bastante letras aqui embaralhadas, só que tem umas que estão em negrito, estão mais escuras. E você vai descobrir que palavras são essas, certo? Que palavras são essas aí. Nós temos aqui as palavras bonde, nós temos a palavra colete, nós temos a palavra 2, nós temos a palavra 5, então você vai ter que descobrir quais são essas palavras aí, tá bom? E aqui vamos ligar aqui, né, as imagens, as placas de identificação e acabe com a confusão, né? Tem uma confusãozinha aqui, então nós vamos organizar isso. Por exemplo, a araponga, que é uma ave, você vai procurar a araponga aqui e vai ligar. A minhoca, você vai procurar a minhoca e vai procurar o nomezinho da plaquinha da minhoca. O canguru, a mesma coisa, o coelho e o chimpanzé. Vocês vão procurar as plaquinhas com os nomes desses animais e vão estar ligando, certo? Primeiro ano. E aqui vocês vão observar a composição das sílabas e completar com consoante, C para consoante e V para vogal, certo? Bem tranquilo isso, vocês gostam muito de fazer isso. Beleza? C para consoante e V para vogal. Primeiro ano, vocês estão muito bem. Então, qualquer dúvida que vocês tenham, vamos para Zoom e vamos tirar na Zoom, ok? Beijos e até mais tarde.